O que aconteceu? Peraí, eu não tô entendendo minha nova realidade. Mas assim, eu vejo isso como algo mágico. E que a gente precisa sair disso de forma boa e rápida. Eu acho que eu já até respondi, porque eu escrevi aqui refletir positivamente. Eu resolvi sentar pra gravar esse vídeo fora de programação no meu canal pra falar de catarse e o vazio que fica quando a gente destrava algo muito importante pra gente. Fiz até com um cenário diferente aqui pra falar que eu vivia por anos algo que se repetia sempre na minha vida. Eu vivia pedindo pra Deus pra aquilo acabar, pra Ele tirar da minha mente aquilo que eu pudesse estar atraindo, né, o fato, ou me dar sabedoria para solucionar, para resolver, ou simplesmente entregar para ele poder fazer. Eu até escrevi aqui algumas coisas que eu tô sentindo aqui para não esquecer e poder falar nesse vídeo e ser breve, mas falar como que funciona o processo de destravar, principalmente para coisas mais profundas, enraizadas na mente e que normalmente a gente quer mais e que leva mais tempo um pouco pra gente conseguir. O que acontece quando a gente finalmente recebe aquilo? Porque se você fizer esses primeiros passos que eu vou citar, com certeza vai destravar. O que você sente nesse tempo? Se era algo muito importante para você que finalmente destravou. O que fazer, né, sobre isso, com essa nova informação, que agora às vezes a gente fica meio perdido até, ficou tantos anos naquela realidade e quando acontece um negócio bom a gente não sabe nem o que faz. Se tem necessidade de desabafar ou não, eu vou comentar aqui o que eu acho. E o que a Bíblia diz sobre, no final desse vídeo eu quero comentar. Como há anos eu vivia passando por aquela situação que se repetia e era desagradável, o que eu fazia? O processo, né, que é pra gente destravar. Como todas as outras coisas, geralmente a gente tem que pedir, visualizar aquilo para trabalhar nossa fé, ou seja, visualizar acreditando. Então assim, pedir, visualizar acreditando e por último, receber. Quando é algo muito profundo, leva mais tempo para esse receber. A gente fica mais tempo pedindo e visualizando. Aí tem que até trabalhar a mente para descansar, porque se a gente acredita, a gente fica em paz. E a hora que a gente finalmente fica em paz, depois de um tempo, se for algo muito profundo e que a gente quer muito, demora a acontecer, mas finalmente quando acontece, pode acontecer o que eu tô passando hoje. E eu resolvi relatar em tempo real para vocês. Pode acontecer uma espécie de sentimento de vazio, de crise, assim. Sabe, como se fosse um luto da antiga vida, quando aquilo ali tava dando errado e a gente se acostumou tanto que agora que destravou e tá dando certo, a gente nem sabe como lidar e fica ali um negócio meio que dá uma bugada na mente. Como se fosse um luto mesmo pela antiga vida, pela antiga rotina que acontecia aquilo errado, mesmo acontecendo do jeito que a gente sempre quis agora. É o que a Bíblia chama de a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ao mesmo tempo o espírito tá vendo o milagre e querendo desfrutar, a gente fala, uau, o que é isso? Puxa, aconteceu. Dá uma sensação de é bom demais pra ser verdade. Será que é real isso? E o espírito que tá com essa sensação milita, luta contra a carne que tá ali, mas como assim? O que aconteceu? Peraí, eu não tô entendendo minha nova realidade, minha nova vida. É bom mesmo assim? Pode desfrutar? Isso realmente parou de acontecer? Isso melhorou? Isso se realizou? Se for algo pra realizar? O que a gente pode sentir nisso, que é o que eu tô sentindo, e quanto tempo leva essa catarse, né? Esse momento. Ao mesmo tempo que a gente sente esse vazio, parece uma crisezinha que a gente fica meio... É gostoso. Parecendo que a gente tá mudando de dimensão na nossa vida. Parece que a gente entrou num portal e que depois desse portal, aquelas coisas que davam errado agora não estão dando errado mais. Começaram a dar certo. Alguns chamam isso, quando se trata, por exemplo, de um sucesso profissional, de um êxito, de síndrome de impostor. Que a pessoa tem a sensação de que, caramba, parece que eu não conseguia isso e agora finalmente consegui, sou eu mesmo. Tem justificativa de eu ter mudado assim daquilo pra isso? Eu realmente consigo essas coisas? Eu tô vivendo essas coisas? Mas assim, eu vejo isso como algo mágico. E que a gente precisa sair disso de forma boa e rápido. Mas eu vou falar o que a gente sente e quanto tempo pode levar. E, gente, eu não sou psicóloga nem terapeuta, porém, eu sou estudiosa da mente, tanto no campo da neurologia, neurociência, quanto no campo de subconsciente psicologia. Eu estudo tudo que é livro que vocês podem imaginar já tem muitos anos. Sem contar o embasamento de relatos e alunos que eu acompanho que passam por essas coisas também. Inclusive, lá no meu curso eu comentei que no início da reprogramação mental, se você não tiver uma certa crise, você não entendeu ainda como que funciona a reprogramação mental. Porque no início a gente sente isso aqui que eu tô falando. E, como vocês estão vendo aqui no meu caso, a gente vai sentir outras vezes quando forem travas que eram profundas e por um longo tempo e que finalmente aconteceu o milagre. O que a gente sente? Primeiro, um turbilhão emocional e que a gente pode não descontar em ninguém. É possível a gente ter o domínio próprio de não sair gritando, apesar de que é bem turbilhão mesmo. Então, o ideal era a gente se recolher para não extravasar em ninguém que não sabe o que tá acontecendo, né, dentro da gente. E aquilo vai passar e depois a gente volta bem. E pelo menos a gente não machucou ninguém. Caso você fique aí, passe por isso em algum momento, porque se você entende a reprogramação, você vai passar ou já passou e sabe do que eu tô dizendo. E depois do turbilhão emocional, o que acontece? A gente sente uma necessidade de ficar quietinho.
pensativo, contemplativo. Ou perto de pessoas muito íntimas nossas que entendem o que a gente tá passando. Às vezes eu gosto de ficar perto do meu esposo, que ele me entende. E quando eu acho que ele não tá entendendo muito bem o que eu tô falando naquilo, aí eu prefiro mesmo ficar quietinha. E hoje, por exemplo, é um momento que eu tô muito querendo ficar quietinha, querendo deixar o máximo de problema que eu posso resolver amanhã, para hoje eu me dar esse tempo, que é gostoso, se eu souber aproveitar. Esse dia, isso que eu tô vivendo hoje, é tipicamente a tal chamada catarse, que no dicionário, pesquisei aqui, fala assim, é uma libertação do que estava reprimido, ou sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos. E foi exatamente o que eu vivi nessa situação. Eu me vi sendo liberta por Deus de coisas que eu sempre vivi ruim numa área e que eu pedia, Deus, por favor, me ajuda a vencer isso. E a hora que eu venci, eu tô me sentindo mesmo liberta, eu tô me sentindo aliviada. E ao mesmo tempo eu tô nessa reflexão de, poxa, é bom demais pra ser verdade. Mas realmente é sólido, aconteceu. Eu tenho provas disso, eu não vou entrar em detalhes porque é muito íntimo, muito pessoal, mas você vai poder aplicar algo aí na sua vida. Então eu tô desfrutando desse meu dia de catarse ao mesmo tempo que é uma crisezinha, então a gente fica meio assim, sério, sereno, melancólico. Parece tristeza, mas não é tristeza, é uma melancolia, é uma coisa assim, é que aquela situação que a gente vivia ruim, passou tantos anos acontecendo na nossa vida que o nosso cérebro estava acostumado com aquilo. Cientificamente, eu não vou dizer pela ciência, porque eu gosto de falar com a minha opinião mesmo. Pelos meus estudos, o cérebro estava acostumado com aquilo. Que a gente fala que o cérebro se adapta a tudo. E agora, ele não vai ter isso mais. Por mais que era uma coisa ruim, é como se tivesse ficado um vazio lá naquele local. Ele sente falta, mas a gente não pode deixar aquilo vazio. A gente tem que preencher esse espaço em gratidão pelo que agora destravou, pelo que está acontecendo de novo, de novidade. Em gratidão por finalmente ter sido livrado, liberto daquilo, por conseguir destravar aquilo e aquilo parou de acontecer, ou aquele milagre veio, ou aquele sucesso chegou, seja lá o que for que você destravou e quando você passar por isso você vai lembrar. É substituir o vazio por gratidão, por desfrutar. Você tem esse momento hoje de catarse, de reflexão, fica sozinho o máximo que você puder, pensativo, tenta deixar as coisas do dia a dia ali mais de lado, resolve amanhã, faz isso pelo menos por um dia, se você precisar até 2. O quanto você puder. Hoje eu tive que fazer um monte de coisa no meu dia, eu não pude ficar o dia inteiro fazendo o que eu gostaria, que era nessa reflexão. Eu fui no dentista, eu fui no almoço com meus funcionários, com o meu esposo, né, da nossa empresa, postei no stories do Instagram e tudo, e não pude parar até agora, e até agora, quando eu parei, eu falei assim, mas eu quero gravar um vídeo falando isso pra galera. Depois disso é que eu vou tentar aproveitar um pouquinho antes da babá ir embora, que ela vai embora daqui a pouco, e eu quero, depois que gravar o vídeo, mandar o vídeo pra minha editora, eu quero ter esse momento mais, sabe, como se fosse num casulo, uma borboleta que tá prestes a voar agora, que o negócio virou a chave, e eu quero ficar lá no meu casulinho preparando pra voar amanhã, sabe assim? Ou hoje à noite, ou não sei exatamente quando, mas é incrível, é mágico. É como eu falei, é uma crise, é um vazio, dá um negócio estranho, porque o cérebro parece que sente falta daquele negócio ruim, só que a gente reprograma a mente, então a gente não vai deixar vazio, a gente não vai voltar, porque quando a casa tá vazia, volta 7 vezes pior. E a gente sabe que a gente tem que encher de gratidão, de positividade, de amor por nós, de amor pelos outros, né? E então eu vou encher disso. Por isso que o próximo negócio que eu coloquei aqui pra comentar com vocês, dessa situação, é o que fazer quando a gente está nessa catarse, nesses dias assim de grande reflexão por ter destravado algo, por estar refletindo sobre destravar algo, se dar esse tempo. A gente tem que se dar esse tempo, tentar desligar o máximo, como eu falei. Eu acho que eu já até respondi, porque eu escrevi aqui, refletir positivamente e amorosamente nesse silenciar, nesse momento, falar com Deus, orar e falar, Deus, nossa, é tão bom, tá? Obrigada. Tá até difícil de assimilar, me ajuda a me adaptar a essa nova vida incrível que tá acontecendo. Terem noção, eu faço música na internet, meus conteúdos têm viralizado muito assim, mas eu não tô com vontade nem de ouvir música hoje, pra vocês terem ideia. É uma coisa que não é normal pra mim. Eu quero ficar no silêncio mesmo, só refletindo eu e Deus. Então o que fazer? Se dê esse tempo. Faça essa reflexão de forma positiva, amorosa com você mesmo. Se quiser ficar sozinho, melhor. E se precisa desabafar, coloquei aqui também. Minha opinião, tá, gente? Eu acredito que é melhor não. Porque o desabafar, às vezes falando coisas negativas, nossa, mas era assim, eu não tô acostumado, será que é verdade? Não sei o quê, e colocando dúvida, e falando, ai, mas será que... Enfim, esse desabafar, que é o falar das coisas ruins que aconteciam, ele, não, na minha opinião, não edifica. A Bíblia, inclusive, não ensina isso em nenhum momento. Ao contrário, fala pra gente sempre falar o contrário, sempre falar positivo, sempre falar, pensar no que é bom e sempre alegrar e declarar coisas que Deus fala e tal. Então, eu não acho necessário.
necessário, nem pouco necessário, e até prejudicial, em certo ponto, desabafar. Se você não conseguiu dar conta, tenta ali depois dar uma fechada de boca e não desabafar. Fala coisas positivas. Você com você mesmo, porque a gente conversa muito na nossa cabeça. Vamos falar coisas positivas. Coloquei aqui também. Se você quiser falar com alguém, que seja alguém maduro, que não vai te julgar, que vai te compreender. Mas só se você precisar muito, pega alguém que te ama demais. Deixa eu aprender o cabelo com calor aqui. Ou se não, sabe? Sozinho mesmo com Deus, gente, é maravilhoso. Escreve pra Deus. Eu tenho vários cadernos de oração que eu coloco essas coisas pra Deus de todas as vezes que aconteceram isso, né? Que já não é a primeira vez que eu destravo de algo grande e sinto isso, por isso que eu tô podendo comunicar aqui com vocês de forma bem clara. E pelos livros que eu leio também. O que a Bíblia tem sobre isso? Eu vou dar só alguns exemplos, porque tem vários, mas eu lembrei de alguns e escolhi alguns pra colocar. Jacó e o anjo. Esse trecho aqui que eu tô falando, pra quem não conhece passagens da Bíblia, eu não vou ficar explicando demais. Mas tenta pegar algum ouro aqui se você não conhece, e se você conhece, você vai saber do que eu tô falando. Alguns momentos de catarse em pessoas da Bíblia, né? Jacó e o anjo. Quando Jacó falou pro anjo, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Eu creio que esse é o momento que eu passei por isso nessa situação aqui, que é o momento quando a gente, na nossa mente, pra Deus, a gente toma uma decisão. Isso, como é que eu escrevi aqui? Decisão em Deus de que aquilo precisa mudar e o milagre precisa acontecer. E é uma decisão que você toma, e aí o resto tem que ser com Deus. Mas você tem que tomar essa decisão quando é uma coisa que você tá procrastinando, que você tá vivendo, que você não tá aguentando. Então eu tomei essa decisão, eu falei, Deus, eu decido que isso vai mudar. Eu não sei como, eu não tenho controle de tudo. Eu só tenho controle da minha decisão, da minha escolha de crer que o Senhor vai fazer um milagre agora. E aí eu falei, eu decido que chega disso. Eu quero ter o melhor nessa situação. Eu quero viver o melhor de Deus nisso. Então eu tomo a decisão de parar de viver isso e não sei nem por onde começar, mas eu decido. E Jacó falou isso pro anjo, né? Eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E ele saiu de lá contemplativo, em catarse. O que mais? Paulo caindo do cavalo. Foi uma catarse. Foi um momento de despertar. E a gente tem um despertar principal, que é quando a Bíblia fala, né? Desperta, ó tu que dormes. Porque às vezes o crente, o cristão, a pessoa que ama Deus e fala com Deus todo dia, tá vivendo em derrota, tá vivendo em fracasso, porque não despertou ainda a mente, o que tem na mente dela. Tudo aquilo que eu aprendi e ensino pra vocês, o dia que eu despertei, minha vida virou, a chave mudou e eu não parei de estudar nunca mais, e esse é o assunto do meu propósito de vida. Não precisa ser o seu assunto propósito de vida, mas pode ser algo que você vai despertar e vai entender também, vai mudar tudo na sua vida. E aí esse é o primeiro despertar, talvez você já passou por isso que você assiste meu canal. Mas depois a gente tem outras catarses, com travas que vão destravando a nossa vida aos poucos, porque sempre tem algo pra destravar e a gente vai melhorando cada vez mais as coisas e a nossa vida fica cada vez melhor. E aí Paulo, quando caiu do cavalo, teve esse despertar, que foi o primeiro despertar. Eu creio que ele teve vários outros momentos de catarse também na vida, né? Pedro também, quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Que ele tinha cometido um erro grave, que ele estava se sentindo mal com aquilo, culpado, pesado, e Jesus veio e deu 3 chaves para ele, 3 ouros iguais, né? Jesus repetiu para Pedro. Tem gente que é contra repetir as coisas para a mente, mas Jesus fez isso com Pedro. Ele falou, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Aí Jesus de novo, Pedro, tu me amas? Jesus estava destravando ele através da repetição. Ele falou 3ª vez, Pedro, tu me amas? Paulo também, né? Teve uma catarse que eu lembrei de Paulo agora, que ele orou 3 vezes pro espinho ser tirado da carne dele. Orou 3 vezes, repetiu uma oração. Mas tá. Pedro também teve uma catarse ali, porque ele foi curado. Depois daquele momento que Jesus repetiu uma frase pra ele, que destravou a mente dele na 3ª vez, depois de repetir 3 vezes, ele foi um homem incrível que ganhou muitas pessoas. Mas se ele tivesse ficado naquele momento de culpa ali, sem ter sido destravado por Cristo, ele talvez não teria sido o grande homem que foi na Bíblia, né? Então ele teve essa catarse. Maria Madalena também aos pés de Jesus, é o último exemplo que eu quero dar da Bíblia, porque ela ficou aos pés de Jesus escutando ele um tempão, e a irmã dela criticou ela, Maria, você não vai fazer nada mais não vai me ajudar aqui não, para de ficar aí à toa. Ela só tava querendo contemplar. Ela só tava querendo ficar quietinha. Ela e Jesus. Ouvindo ele, falando com ele talvez, não sei se só falando, se falando ou só ouvindo, mas ela não queria sair dali. Eu acho que ela tava numa catarse gigantesca, sendo destravada pra caramba. Então, é isso que eu queria falar com vocês, comentar esse momento meu, que agora eu vou desligar esse vídeo porque eu quero ir lá desfrutar. Se você quiser comentar aqui comigo, já passou por isso alguma vez, se deseja isso também, porque isso significa que você destravou algo muito grande, porque o que eu destravei na minha vida, que, como eu falei, não vou comentar, algo muito íntimo, é muito extasiante, é muito impressionante, é até bom demais parece bom demais pra ser verdade, mas é assim que é. E a minha vida mudou, mais um pouco, né? Porque eu tive outras que destravaram tantas coisas na minha vida, eu saí de onde eu tava, o que eu era e me tornei o que eu vivo agora. E é isso, gente, eu vou desligar porque senão vai ficar longo demais esse vídeo, eu não quero tomar mais seu tempo, porque foi um vídeo não era nem programado aqui no meu canal. Tchau, gente.